Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo vídeo. Eu espero que vocês estejam todos seguindo direitinho as recomendações das autoridades sanitárias do nosso país, não somente lavando as mãos, mas também no seu culto pessoal ao Senhor, lavando o coração. A gente lava as mãos e lava o coração e atravessa com esperança essa etapa difícil das nossas vidas. Nesse segundo vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da perspectiva. Como o nosso entorno afeta a maneira como nós vemos e percebemos as coisas. Nós morávamos em um outro país e meu filho mais velho era bem pequeno e ele começou então a frequentar a escola. E ao frequentar as aulas, a gente foi percebendo que ele tinha alguma dificuldade de visão. Nós o levamos no oftalmologista e o resultado foi que nós descobrimos que ele tinha uma miopia realmente importante e que era necessário usar óculos. No dia que fomos buscar os óculos na ótica, ele foi comigo, estava bem frio, ele todo empacotado com o gorrinho, aquele bochechão enorme com frio. Nós fomos até a ótica, e quando chegamos lá, ele colocou aquele óculos enorme, que era um óculos dado pelo governo para as crianças. E quando nós voltamos, entramos no metrô desse país, a estação do metrô é cheia de propagandas com muitas cores. E nós entramos na estação, ele olhou para aquela estação, olhou para mim e disse assim: papai, quantas cores tem aqui? E eu então descobri que ele não tinha tido a oportunidade de perceber aquela quantidade enorme de cores, de propagandas que havia na estação do metrô, porque ele não conseguia enxergar muito bem. E aquele óculos o ajudou a mudar sua perspectiva, a entender a sua situação. Nós estamos vivendo dias difíceis e temos que reconhecer que as notícias, cada vez mais sérias, cada vez mais graves, elas vão afetando a nossa percepção da realidade, vão afetando a maneira como nós vemos as coisas e a maneira como nós vivemos a nossa vida. Afeta, inclusive, a nossa relação com Deus. Há uma passagem na Escritura muito interessante onde fica muito claro esse conflito de expectativas. Ela se encontra em Lucas, capítulo 24, quando, depois de Cristo ressurreto, Lucas relata alguns encontros que o Cristo ressurreto teve. Num desses encontros que o evangelista descreve, nós temos o encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús, uma cidade que dista entre uma e outra 11 quilômetros, e eles vão caminhando no caminho e Jesus se aproxima deles no caminho e começa a conversar com eles no caminho. É interessante a maneira como Lucas descreve o estado de espírito, o ânimo desses discípulos. Ele usa palavras como que eles estavam com o rosto entristecido, que eles estavam perplexos, eles estavam assustados, estavam frustrados. E Jesus então se aproxima deles e pergunta a eles o que estava acontecendo e por que eles estavam assim. Então um deles responde para Jesus: talvez você seja a única pessoa que não sabe o que aconteceu nos últimos dias aqui em Jerusalém. E eles passam a descrever os acontecimentos com muita precisão. Eles fazem um relato da história muito detalhista, eles contam para Jesus, sem reconhecer a Jesus, contam para Jesus, por exemplo, que as expectativas que eles tinham com relação ao que Jesus iria fazer no que diz respeito à salvação de Israel. Eles elogiam a Jesus, diz que Jesus fazia coisas boas, que era uma pessoa respeitada por todos, que Deus estava de fato com ele, mas que ele havia sido morto. E eles vêm então lutando com essa perspectiva marcada pela morte de Jesus. E essa perspectiva da morte, essa sombra da morte, essa realidade da morte, acabou determinando a forma como eles viam a realidade, como eles sentiram a realidade. Jesus, então, percebendo a luta dos discípulos, começa a conversar com eles. Jesus percebe que eles não haviam entendido adequadamente a Escritura.
Então Jesus começa, desde o início da Escritura até o fim da Escritura, trazendo cada ensino de cada autor, de todos os livros da Escritura, e de como esse ensino, como aquele autor, como aquele conteúdo se relacionava com ele, com Cristo. E eles vão caminhando e Jesus vai contando, vai descrevendo para eles o ensino bíblico. O texto descreve mais tarde que eles disseram que enquanto ouviam Jesus explicando a Escritura, sentiam o seu coração ardendo. Algo estava acontecendo com eles, mas ainda eles não tinham sido capazes de perceber a Jesus. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Eles chegaram até aquele ponto com Jesus, marcados por aquela realidade do entorno, que não era irreal, era real. O sofrimento, a morte de Jesus, a tristeza, o abatimento, a frustração. Jesus se aproxima deles naquele contexto e, usando a Escritura, vai livro por livro, autor por autor, relacionando o ensino de cada um desses livros à pessoa de Cristo, o Cristo ressurreto. Chega um momento em que eles chegam no destino, Jesus indica que vai mais adiante. Eles então convidam Jesus a passar aquela noite com eles. Jesus entra com eles na casa, no aposento, e no partir do pão, eles percebem que é Jesus. Muda completamente a perspectiva. Eles percebem que o Cristo crucificado estava diante deles, agora ressurreto. E eles comentam entre eles desse calor no coração que eles sentiram e regressam a Jerusalém para avisar os apóstolos que, de fato, eles também eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Duas perspectivas distintas para a mesma realidade. Uma marcada pela morte, outra marcada pela ressurreição. 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, com um estado de espírito, com uma forma de olhar a realidade. 11 quilômetros de Emaús de volta a Jerusalém, com júbilo, com uma nova confiança. Agora eles são testemunhas do Cristo ressurreto. Assim como meu filho, usando óculos, pôde ver cores diferentes no metrô, esses discípulos no caminho de Emaús, tendo a Escritura como referência, Cristo ressurreto como referência, e essa ação do Espírito na vida deles fez com que eles voltassem para Jerusalém com uma outra perspectiva, com alegria, com um estado de espírito diferente, distinto daqueles que eles fizeram no caminho de ida até Emaús. Nós estamos vivendo dias difíceis e as notícias podem sequestrar a nossa percepção da realidade. Minha sugestão é que nós sigamos com essa esperança deste encontro com o Senhor, o Jesus que vem ao nosso encontro e por meio da Escritura nos ajuda a corrigir a nossa perspectiva, a nossa forma de ver a situação, a nossa forma de agir na situação, a nossa forma de interceder na situação. A perspectiva do Cristo ressurreto corrige a nossa percepção da realidade. A Escritura se torna um guia importante para esse momento. O Cristo ressurreto, essa declaração de fé cristã, nos ajuda a perceber que a última palavra na história não tem a morte, e sim a vida. E o próprio Espírito, que é o Espírito da palavra, e a palavra do Espírito, nos corrige em nossa perspectiva, nos corrige em nossa forma de interagir, na forma de entender, na forma de relacionar, e nos ajuda a passar por essa fase.
Escritura, a companhia do Senhor e a presença do seu Espírito. Seria bom que a gente se perguntasse quais são os critérios que estão formando a minha maneira de perceber e lidar com essa realidade. O meu encorajamento a você é que, como os discípulos no caminho de Emaús, se deixem ser acompanhados pelo Senhor, se deixem ser acompanhados pela palavra do Senhor, se deixem ser acompanhados pelo Espírito do Senhor, de tal forma que a gente possa olhar essa realidade que estamos vivendo de uma maneira diferente. Isso nos vai ajudar a atuar nessa situação de maneira diferente. E se há uma coisa que o nosso país precisa nesse momento, é de pessoas marcadas pela perspectiva da esperança. Pessoas que confiem e vivam de maneira a revelar essa confiança na ressurreição do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perceber essa companhia do Senhor. Ele mesmo disse, né? Eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim. Portanto, o Senhor não nos abandonou. Por mais difícil que seja essa situação, a Escritura nos diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Romanos 8, 35 a 39 descreve que tipo de coisa pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Nem essa situação nos separa. Ele prometeu para a gente que estaria sempre conosco. Por isso, nesse momento, é hora da gente transformar o nosso pânico em oração. Transformar a nossa preocupação em adoração. Transformar o nosso medo em fé. Encontrarmos com Jesus nesse caminho. Deixar ser tocados por sua palavra. Guiados pelo seu Espírito. Animados pela essa confissão e crença no Cristo ressurreto. Deus abençoe vocês. Sigamos lavando as nossas mãos, mas também lavando o coração. Até o próximo vídeo. Oi pessoal, nesse convite à adoração eu queria cantar uma canção que me marca muito e ler um trechinho de um salmo que essa semana falou muito comigo. É o Salmo 46. Faz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos. Esse não temeremos é tão difícil, né? Eu reconheço que tem sido uma semana bem complicada, os sentimentos às vezes são de temor, de medo. Mas eu entendo também que o salmista, ele, ao compor o salmo, se lembrava de quem Deus era. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E isso dava uma força para que ele pudesse prosseguir, crendo, confiando que o Senhor é socorro presente na hora das tribulações. Vamos cantar? Essa canção chama Quem Além de Ti, é de autoria do Santiago Benavides. Eu gosto muito e eu espero que ela fale ao seu coração e que possa ser uma forma de você também levar o seu coração até o Senhor, declarar a nossa confiança no seu refúgio, na sua fortaleza. Tu nos tens trazido até aqui, e não nossas forças, nem nossa bondade. Tu nos tens trazido
trazido até aqui. Por isso toda a glória e a gratidão, por isso toda a honra a ti. Pois quem além de ti tem sido refúgio, e quem além de ti nos dá de beber, e quem além de ti tem sido sustento quando tudo se acabar. Somente o Senhor que pra sempre é fiel. Nos tens trazido até aqui. Teu vento sopra com poder e verdade. Para onde queres vem nos levar. E que em nós fale tua voz, brilhe tua vida e venha tua justiça e paz. Pois quem além de ti tem sido refúgio, e quem além de ti nos dá de beber, e quem além de ti tem sido sustento quando tudo se acabar. Somente o Senhor que pra sempre é fiel. E quem além de ti nos deu sua palavra e pôs os seus sonhos dentro do coração. Quem edificou com suas mãos nossa casa e plantou a semente, somente o Senhor transpassado de amor. Quem edificou com suas mãos nossa casa e plantou a semente, somente o Senhor transpassado de amor. Que Deus te abençoe e até a próxima.